Linha de Frente. Olá, boa tarde. Está começando agora mais um Linha de Frente neste sábado. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Danúbia Braga e agradeço a todos pela companhia. E no programa de hoje vamos debater alguns assuntos que agitaram o Brasil nesta semana. Da crise na segurança ao início da COP, dos juros altos à licença paternidade. Nessa jornada, me acompanham a economista e conselheira do Corecon São Paulo, Lia Lopes, a advogada e conselheira da OAB São Paulo, Thaís Cremasco, a economista e especialista em finanças pessoais, Laura Pacheco, e a economista e delegada do Corecon São Paulo, Nathalie Wendel. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Bom, para a gente começar, a gente começa então falando sobre um evento que joga os olhos de todo mundo para o Brasil. A COP30, justamente em Belém, começa oficialmente no dia 10 de novembro e entre as ausências, a mais sentida é justamente a dos Estados Unidos, do presidente Donald Trump, que tem aí ignorado demandas climáticas e ambientais. E o Brasil, por outro lado, tenta se cacifar como uma liderança global em temas como a preservação do meio ambiente e as energias sustentáveis. A COP ela tem áreas exclusivas para autoridades e diplomatas e outra parte liberada ali para o público em geral, com palestras e também apresentações sobre o clima. Para começar, então, vou falar com você, Nathalie, o que a gente pode esperar, então, dessa COP30? Bom, do ponto de vista econômico, aliás, boa tarde a todas as colegas aqui em bancada, É um prazer estar aqui com colegas economistas, Inclusive também a colega aqui advogada, Importante. Mas em termos de desafios econômicos, acredito que nós temos que olhar as perspectivas em termos do mercado de carbono, a trazer mais investimentos aqui para o mercado interno, o mercado nacional. Tem, é claro, uma forte expectativa da gente observar novas relações aí do Brasil com o mundo em termos de comércio. Então, a COP ela acaba sendo uma vitrine super importante para a gente trazer esses investimentos, trazer novas possibilidades de negociação. E é um momento que o mundo está olhando para uma realidade que ela é cada vez mais urgente, que são as questões globais em termos de meio ambiente. A economia ela não existe sem o meio ambiente, porque a gente trata justamente da alocação dos recursos escassos. Sem isso, sem meio ambiente, a gente não tem nenhum tipo de economia, não tem nenhum tipo de vida nesse planeta. Então é isso que tem que ser reforçado, urge esse debate, e isso cada vez mais tem sido até colocado já na pré-COP, como termos ali alarmantes, principalmente em termos ali do que a gente tem de perspectiva do aumento, do aquecimento global. Então, isso tem sido muito discutido e levado muito em consideração e espero que a gente traga isso, do ponto de vista de investimentos aqui para o nosso meio ambiente e a realidade nacional. Sem dúvida. Thaís, eu queria ouvir de você, porque assim, desde que Belém foi confirmada como sede da COP, Lula ele sempre quis fazer ali um evento, uma grande bandeira do seu governo, pensando em meio ambiente. Ele deixou claro que queria fazer a COP das COPs, a maior delas. Você acredita que o Lula ele tem esse potencial, essa força para se tornar um grande player internacional quando o assunto é meio ambiente? Sem dúvida, não só o Lula, mas o Brasil, Se a gente for analisar o Brasil, o posicionamento do Brasil, ele tem total capacidade de chamar todas as atenções. E o Lula também está bastante forte no cenário internacional, porque justamente deu essa cartada da soberania nas negociações com Trump. Então, essa posição de receber agora o mundo inteiro, muito embora o Trump tenha ignorado o convite e não encaminhado absolutamente ninguém para participar dessa COP, é um momento importante para o Brasil e mostra, inclusive, esse desejo do Brasil de relacionar também a justiça social, não só a economia, mas os direitos sociais, a justiça social e voltar os olhos para o nosso país. Então, é um evento muito importante que, obviamente, tem uma série de críticas em relação a como as pessoas vão ficar, o valor das hospedagens, que foi bastante criticado, e a nossa capacidade de ser anfitrião e receber pessoas no nosso país. Então, tem sim algumas situações que deveriam ter sido melhor organizadas, mas com certeza isso mostra essa liderança do país, essa liderança do Brasil, muito agora nesse momento de soberania, de demonstrar que o Brasil está aqui à frente de todas as negociações. Então, foi muito importante. Uma pena que o Trump não veio, vai perder a melhor COP da história. Bom, e para a gente seguir ainda falando de COP, a Conferência do Clima começa com objetivos audaciosos. Estabelecer novos compromissos de cortes de gases do efeito estufa,
Mostrar que a sustentabilidade e também o crescimento podem caminhar ali de mãos dadas é uma das metas mais ambiciosas, também elevar o financiamento global para as ações climáticas. E a intenção é justamente passar de $1 trilhão por ano. Por outro lado, o Brasil ele vem também chamando o evento de a COP da implementação, com a ideia de estabelecer metas ali realistas e plausíveis de serem aplicadas. Lia, mas $1 trilhão seria ali uma meta plausível? Como que você avalia isso? E tenta traduzir para a gente o que seria esse montante de dinheiro. Sem dúvida é uma meta audaciosa, mas necessária considerando o desenvolvimento e o crescimento econômico não só local, mas global, né? Nós estamos com um desafio de transição energética muito dada e essa COP vai debater bastante isso. E para desenvolver uma economia verde, com novas plataformas de desenvolvimento sustentável, nós precisamos de recursos para isso. Não é só manter a floresta em pé, mas é também pensar num ecossistema de desenvolvimento econômico regional capaz de sustentar esse equilíbrio econômico, né? E para isso é fundamental ter recursos. Não conseguimos fazer nada se não tivermos recursos em mãos para desenvolver essa demanda que é tão urgente não só para o Brasil, mas para o mundo. Além disso, também tem uma necessidade muito grande dos países que estarão ali envolvidos na COP de chegar em consensos. Essas conferências internacionais tendem a ser muito mais diplomáticas do que efetivas. Por isso, esse chamado de ser uma COP da implementação, né? Não adianta nada a gente fazer um discurso, assinar um termo e não implementar isso na prática, né? Como a advogada já trouxe aqui, nós precisamos também exercer esse direito e, para isso, é necessário ter bons fundamentos econômicos, sociais, políticos e culturais. Então, a COP ela reúne esse arcabouço de diversidades de olhares, de perspectivas e de iniciativas e, a partir dela, traz possibilidades concretas de execução de algo que possa ser não só o futuro, mas o presente de muitas nações, não só do Brasil, mas do mundo. Bom, Laura, eu queria... Querendo ou não, hoje a meta, 300 bilhões. Mas aí uma nova meta de $1 trilhão. É realmente uma meta muito audaciosa. Se a gente fosse fazer uma comparação, cabe esse dinheiro nessa sala e precisa até de mais espaço, para a gente traduzir assim. Sim. Olha, eu vou ser um pouco mais crítica em relação a esse grande evento que vai acontecer no Brasil. Por quê? Porque para poder sediar um grande evento como esse, demanda ali não apenas uma infraestrutura, mas também uma demanda em relação à segurança pública, até para poder garantir a integridade do patrimônio aqui no nosso país. E o que eu vejo? Isso não pode virar mais um evento oba-oba, com vibração, com discursos bonitos e depois acabou, fica a ressaca, o salão para limpar e as contas para pagar. O que faz a diferença em transformação de uma conjuntura econômica é uma agenda que não é de 1 ano, não é de 4 anos, não é nem de 10 anos. São agendas de 30, 40, de 50 anos de uma transformação de uma conjuntura inteira, que seria principalmente, eu vejo na questão do Brasil, uma transformação ali na parte logística, é algo que demandaria... eu vejo que deveria ser tratado com uma certa urgência até a gente ter uma transformação, uma agenda ali de 30, 40, até 50 anos da transformação logística no Brasil. A gente depende basicamente 100% de asfaltos, então todo o arroz que chega na mesa do cidadão queimou gasolina pra caramba até chegar lá, fora os grãos de arroz que não ficaram pela estrada, além do que a gente vê que tem muito lugar que acaba sendo um custo muito alto para chegar, a questão energética também, o sistema interligado nacional que tem vários desafios envolvidos com o meio ambiente, com a eficiência energética. Então eu vejo que, tudo bem, metas audaciosas, mas a agenda econômica tem que ser feita, tem que ser cumprida e volto a dizer, é uma missão de 30, 40, 50 anos que deve ser cumprida e temos cases aí no mundo que estão aí para contar a história do como conseguiram transformar a conjuntura econômica com uma agenda de longo prazo, que é o grande calcanhar de Aquiles, o grande problema, a grande dificuldade do Brasil. Aproveitando esse gancho, Thaís, você acredita, assim como a Laura, que pode ser que a COP fique sem algum legado e que essas metas precisam de mais tempo para que elas sejam cumpridas, que a gente veja de fato uma transformação?
Não sei, eu acho que eu concordo com tudo que a Laura falou, mas eu entendo que o Brasil, ele tem um posicionamento internacional, eu tenho uma visão muito diferente da maioria dos colegas, não sei da bancada, mas no sentido de que o Brasil, ele tem no entorno dele muitas pessoas que admiram o nosso país, que gostam de estar aqui. Então, assim, essa COP tinha tudo para dar errado, porque na verdade todo mundo vai pensar, gente, não tem infraestrutura, não tem apartamento, não tem onde ficar, é tudo caro, mas as pessoas se submetem a qualquer coisa só para estar no Brasil. Então, eu acho que a COP tem tudo para dar certo. Eu confio nos projetos que estão sendo levados e liderados, especialmente por essa questão da gente não deixar de lado os povos indígenas, essa ideia do social, porque não existe meio ambiente, você falou sem economia, né? Mas não é questão, sem o meio ambiente não existe vida. Não existe vida possível, a gente precisa do meio ambiente. Então, eu acredito sim que é possível que nossa COP seja um sucesso absoluto, apesar dos percalços, mas aí as pessoas já vão se acostumando com o jeitinho brasileiro, que aqui é assim, a gente dá um jeito para tudo na última hora e tá tudo bem. Ô, Nathalie, tiveram apartamentos aí com 50 mil, né, para você ficar hospedado. Você encararia esse valor todo para ficar em Belém? Olha, particularmente eu não encararia, né, mas é claro que acho que conhecer a Amazônia, né, é fantástico essa experiência, por isso que atrai muito o olhar não só do investidor, mas das pessoas conhecerem, né? E falta isso, a questão da infraestrutura, né? Ela é uma questão estrutural do Brasil, não é só a conjuntura, né? Então a gente tem que olhar toda a base, tem que repensar todos os valores, né? E os valores são reflexos justamente do que a gente não tem, dessa infraestrutura que a gente não tem. Né, todo um caminho para se chegar nesse valor dos aluguéis, né? Inclusive tivemos caso aí acredito que ele era um motorista, né? Ele alugou para uma embaixada, né, o seu apartamento ali, a sua casa, por R$54 mil, né? Então, assim, é muito discrepante, né? Foge ali de uma realidade, né? Eu diria até nacional, né, dos valores ali que a gente tem de aluguéis que são caros, né? Não se compara com Nova York, né, sem sombra de dúvidas, mas a gente tem que começar a levar isso em consideração, né? Precisa ter uma infraestrutura, tudo precisa ser muito bem rediscutido, né? Precisa ter uma infraestrutura adequada para receber um evento desse porte, como as meninas bem aqui colocaram. E a gente viu até, de novo, né, na pré-COP, acho que foi ali o ápice, né, dessa discussão, né? A gente ainda estava tendo com o jeitinho brasileiro justamente o quê? A estrutura sendo ainda montada para poder recepcionar esse evento. Então, tudo faltou um pouquinho ali de planejamento e isso, o reflexo, invariavelmente, foi nos preços. Sem dúvidas. Agora, rapidinho para saber aqui da parte de turismo. Vocês já estiveram, alguém aqui em Belém, na Amazônia? Tem vontade? Eu já. Porque eu estou super, assim, curiosa para ir. Acho que a gente começa a falar desse assunto e vai surgindo aquele desejo de viver aquilo. Sim, a gente fez um pré-CONAT, a Advocacia Trabalhista se uniu e foi em Belém, assim, foi incrível. E daí eu acho que tem um pouco essa questão de pensar, assim, economicamente, daí você pergunta para um economista, elas não querem ir, né? Eu iria se eu pudesse, mas obviamente que talvez não valha, porque a infraestrutura não é compatível com o valor, concordo, mas do mesmo jeito que as pessoas pagam horrores para ir para Nova York, para ir para Paris, para o resto do mundo vir para a Amazônia é uma coisa que vale a pena. Então, talvez a gente pense, poxa, a infraestrutura que um turista espera, porque a gente é brasileiro, a gente está acostumado com a nossa beleza natural, mas às vezes para a pessoa pagar um absurdo e tá numa COP30 no Brasil, em plena Amazônia, quem puder paga, entendeu? Alguns shows, né, as pessoas inclusive pagam isso, né? A gente teve até o caso recente. É verdade. Ali, então, acho que daria pra gente... É que a gente não pode, mas para quem pode, vale a pena. Exatamente. Olia, você acredita que a COP realmente pode ser um belo instrumento e um bom cenário para o Brasil ele atrair investidores? Sim, não é à toa, a gente está com uma confirmação de mais 100 países aqui presentes participando dessa COP, né? Ela é simbólica, apesar de ter uma necessidade de representação dessa quantidade de países para aprovação também dos acordos, dos tratados internacionais que serão trazidos durante esse evento, mas sem dúvida esse potencial também de eles conhecerem territorialmente onde fica o berço da Amazônia, né? Onde fica ali a floresta, sem dúvida atrai muito os investimentos.
para alcançar, inclusive, essa meta de $1 trilhão ao ano, né? E também é isso, eles vendo o ecossistema, a necessidade de infraestrutura, os tipos de investimentos que a região precisa, isso torna mais palpável para quem está investindo, vendo concretamente em que tipo de ações vai se desenvolver o decorrer desse recurso, né? Então, a realização desse evento nesse espaço, saindo também dos polos, que a gente sabe que acontece, grande parte desses eventos internacionais acontecem na região do sudeste do Brasil, então acontecer no Nordeste também é muito simbólico, né? Traz desenvolvimento regional, traz possibilidade de turismo, de comércio, de desenvolvimento estrutural, né? Várias obras sendo entregues também por conta desse evento, e isso vai ser um legado para Belém do Pará, mas também ali para a região do norte e nordeste do Brasil, vai se tornar uma referência. Então, sem dúvida, a realização e a atração desse público gera bons frutos econômicos, sociais também para a população do nosso país e para quem está vindo conhecer a nossa cultura. E ainda falando da COP, né, na cúpula de líderes que iniciou os trabalhos na quinta-feira, o presidente Lula exaltou a escolha de Belém para sediar a COP30. O presidente reforçou ainda que os acordos climáticos, né, firmados nas últimas conferências do clima devem ser honrados. Ele ainda lembrou que a justiça climática é uma aliada do combate à pobreza. Vamos ouvir, então, a propósito, um trecho da fala do presidente brasileiro. O relatório de emissões do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente estima que o planeta caminha para ser 2,5 graus mais quente até 2100. Segundo o mapa do caminho Baku-Belém, as perdas humanas e materiais serão drásticas. Mais de 250 mil pessoas poderão morrer a cada ano. O PIB global pode encolher até 30%. Por isso, a COP30 será a COP da verdade. É o momento de levar a sério os alertas da ciência. Bom, Thaís, eu queria a tua opinião a respeito do governo trata, né, ao longo desse tempo de preparação de COP como um grande evento, como a gente disse, mas diante da mega operação que aconteceu no Rio de Janeiro, você acha que o Lula está de corpo presente na COP, mas talvez de alma no Rio de Janeiro, ou com os holofotes acaba perdendo um pouco o brilho? O que você acredita? O presidente consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque são pautas igualmente importantes. Se a gente já falou aqui hoje que não existe vida sem meio ambiente, também não existe vida sem segurança pública. Então, são pautas, né, que ele não pode se dar o luxo de estar mais para uma do que para outra. Ele tem que estar nas duas, com o foco e com a atenção que esses dois assuntos merecem. Eu acho que o líder político que ele é, até pela experiência que ele tem, não só em política, mas também em fazer relações políticas, né? Eu sempre falei, eu acho ele um grande líder, né? Não significa que eu não consiga fazer críticas ao governo, tenho várias, mas a liderança dele, a forma que ele conduz as coisas, e de fato as lideranças vêm, inclusive, para encontrá-lo. Então, é possível que ele consiga fazer as duas coisas com maestrias, mas a gente vai mostrar também os problemas mais complexos da segurança pública hoje aqui, mas ele vai conseguir. Laura, como que você avalia? Você acha que, diante do que aconteceu, querendo ou não, a COP sai um pouquinho aí desse holofote? Eu não acho que sai do holofote. Eu acho que quando começar a COP vai tudo se voltar às energias, a atenção vai estar em torno da COP. Esse aspecto do Rio de Janeiro não é de hoje, não é de ontem, não é de semana passada. É uma questão bastante complexa, bastante complicada de lidar. E ele, como uma figura de um presidente, ele precisa manter a resiliência e saber ali administrar a situação, até porque ele foi eleito para isso. A postura dele deve ser esta. E, de fato, foram trazidas inúmeras polêmicas frente ao que está acontecendo, porém, não existem explicações simples para questões complexas, como é o caso do Rio de Janeiro. Então, eu vejo que, vindo a COP30, vai ter aquele olhar total para o evento, vai ter aquele sentimento do patriota vibrante, de que somos o pulmão do mundo, vai ter tudo isso. E eu acho que por alguns instantes vão esquecer o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Eu vejo que a atenção vai voltar bastante para a COP30. Agora a gente vai mudar de assunto para uma pauta, acho que vai agradar vocês. Queria saber se vocês gostam de chocolate.
Ah, quem não gosta, né, gente? Impossível. Só não aumenta o preço do chocolate. A gente achou que ia aumentar o preço de qualquer coisa com taxação do Trump. Agora a gente descobre que vai taxar o chocolate. Não pode ser. Thaís, a notícia vai bem por aí. Você já descobriu o caminho, viu? Porque, olha, a crise climática, né, já está justamente afetando o chocolate, o nosso chocolate amado de cada dia. O aumento justamente das temperaturas no planeta e as secas cada vez mais prolongadas justamente estão prejudicando a produção de cacau pelo mundo e aí, naturalmente, levando os preços às alturas. Então, o medo é de que o chocolate se torne um artigo de luxo, raro e muito caro. Aqui no Brasil, além do cacau, né, as produções de arroz e de café também sofrem ali com os efeitos das mudanças climáticas e os preços, claro, disparam. Quando é esse assunto, ele é espinhoso, né, Nathalie? Bastante, na realidade, né? A gente até costuma brincar, né? Ainda bem que a tua pergunta, Danúbia, foi na linha do se a gente gosta de chocolate. No programa passado, me perguntaram se eu gostava do café. E a situação era similar, né? Então, a gente tem um problema ali de quebra de safras, tanto no café quanto no chocolate, por questões, né, de estruturas globais, né, até mesmo tarifaço, né, que sofreram muito os Estados Unidos ali com o cafezinho, o suco de laranja, né, então, e agora a gente tem uma quebra ali praticamente de safra, se a gente olhar principalmente ali a África, né, o que teve uma grande dificuldade na produção do cacau. Nós somos referência de um cacau mais puro, né, então 70%, que geralmente que o pessoal não gosta, né, e justamente existe uma certa toxicidade, tá, nesse café ali, no chocolate de 70%, e o que muita indústria faz é diluir esse 70% com gordura hidrogenada, etc. E acaba a gente perdendo essa qualidade do chocolate, mas que, por outro lado, ele fica mais barato, né? E aí a grande preocupação nesse meio tempo é que justamente a gente tem contratos antigos para esse cacau mais puro, que continuam com preços elevados, mas que, por outro lado, né, a gente tem que olhar agora o que vai ter em termos da Páscoa, né? Eu sei que a gente está no Natal, chocotone, né, praticamente, mas a grande preocupação desses contratos futuros já é mirando a Páscoa, porque precisa ter essa negociação ali antecipada para que o preço, de fato, não estoure aí em uma única vez. Lia, quando a gente fala de extremos climáticos, às vezes a gente não consegue ter uma noção de que isso afeta muito o dia a dia. Por isso, até trazer o chocolate, o café. Mas eu queria saber de você a respeito também do tarifaço imposto por Donald Trump. Isso também afeta nessa questão do valor do cacau e, naturalmente, do chocolate? Especificamente essa questão do chocolate, da produção do cacau, ela está concentrada em países do sul global, né? Então, está na região do continente africano, em 4 países, aqui no Brasil, em outros países também da América Latina, América do Sul, né? Então, de fato, o que mais impactou no preço do cacau foi as questões das mudanças climáticas. A gente enfrentou no ano passado um aumento brusco das temperaturas globais, foi o ano mais quente do mundo e, por conta disso, o cacau é uma planta muito sensível a esse tipo de temperatura, então, obviamente que isso afetou. Também há uma consequência pós-pandemia, né? Durante a pandemia, a gente teve uma baixa de coleta da safra e isso, obviamente, foi virando uma bola de neve que impactou nos preços. Então, a gente está com 2 fatores que somaram-se num momento específico e culminaram num aumento de preços, assim, fulminante já no ano passado. Então, esse ano, a nossa Páscoa já foi com o maior preço de chocolate de todas as séries históricas antes vivenciadas. E isso gerou uma consequência no consumo, obviamente uma redução de quase 20% do consumo do chocolate, né? E a redução, obviamente, as estratégias ali das empresas para atender os consumidores com a redução de embalagem, de produtos menores, para conseguir ofertar esse produto para a população. Agora, pensando no tarifaço, obviamente que há interesses econômicos em acessar esses recursos, né? Então, obviamente que ali na competição de mercado acaba tendo uma influência, mas nesse contexto geral, esses outros fatores é o que mais impactaram esse aumento do preço do cacau e como a Nathalie já trouxe aqui, a consequência também é para o ano que vem, impactando também nos contratos, em uma série de negociações de safras que são colocadas ali no médio e longo prazo para quem consome, quem compra o chocolate bruto dos produtores. Laura, a estagflação é um caminho deixar esse chocolate menorzinho, ovo de Páscoa menor, o preço às vezes maior ou igual, chocotone menor, tudo vai diminuindo de tamanho. É um caminho?
Bom, são estratégias que já são adotadas pela indústria, que é tanto como ela havia dito, que é, diluindo aquele cacau em gordura hidrogenada, trazendo assim buscando um substituto, mas um ponto que deveria também ser visto como um caminho é o investimento em biotecnologia, pensando principalmente nessa questão do que seria uma construção de estufas, do como seria salvar essa safra, do que seria a pesquisa aplicada ao plantio, o que seria salvar este plantio. Existem algumas áreas no Brasil que havia uma fruta local que começou a desaparecer. Foi investido em inteligência para poder tentar recuperar ali a quantidade de abundância que havia daquela fruta e que não existe mais. Então eu vejo também que o Brasil ele tem muito investimento em pesquisa e desenvolvimento, e isso precisa ser colocado em prática. Não pode ser apenas artigos empilhados na prateleira de uma universidade. Isso precisa ser trazido, integralizado, trazido mesmo para a prática. Isso pode ajudar muito a trazer, não apenas para o caso do cacau, mas com outros produtos em si. Por quê? Tudo aquilo que depende desses produtos de commodity agrícola. O que é uma commodity? É tudo aquilo que é mais puro. O café, o milho, a soja, tudo que depende disso tende a sofrer um impacto muito grande de preço por conta das questões climáticas. A gente viveu também a questão do azeite, né? E o azeite teve um aspecto climático, virou até meme das redes sociais como um artigo de luxo. O azeite, daqui a pouco estão fazendo meme com chocolate também. Então eu vejo que além de a gente vai encarar essas questões de um chocolate menor ou mais diluído, com uma qualidade menor, mas vamos pensar também, a gente tem inteligência, a gente tem capacidade para pensar em estufas, em formas inteligentes e em ter pesquisa, botar a ciência para trabalhar nessa questão dessas safras aí, não só do cacau, mas de vários outros produtos alimentícios da nossa agricultura. E até pegando esse gancho da Laura, né, acima de tudo é importante destacar que a sustentabilidade do planeta começa em casa, com pequenas ações para economizar água, energia, reciclar lixo, evitar ali o desperdício de alimentos, utilizar eletrodomésticos ali mais eficientes, né? Para quem está em casa e tem também bastante espaço, dá para criar uma própria horta, fazer uma horta caseira, um sistema de compostagem de lixo orgânico, criar o seu próprio adubo e ainda também ensinar as novas gerações, né, que esses recursos naturais no nosso planeta são finitos, podem acabar num dia, e aí a gente precisa unir forças para que isso não aconteça de forma precoce. Thaís, você acredita que nas escolas, mas mais do que nas escolas, o exemplo dentro de casa tem que ser colocado em prática, né? Sim, é muito importante a gente pensar sobre efeitos que nós podemos fazer para contribuir por um mundo melhor, porque senão fica parecendo que tudo é culpa do governo, do Estado, do meio ambiente, como se tudo estivesse fora do nosso alcance. Então, entender que o meio ambiente e a sustentabilidade é uma responsabilidade também individual, porque o coletivo só existe porque é uma série de pessoas individuais nadando contra ou em uma direção específica. Então, é muito importante trazer isso para que a gente não transforme o meio ambiente e a sustentabilidade como uma coisa que, olha, vai ser decidida lá na COP30, eu não tenho nada a ver com essa história. Então, trazer para a realidade é um dado muito importante, e diferente das minhas colegas aqui que conseguem fazer uma projeção de o problema lá do ovo de Páscoa no ano que vem, a gente precisa pensar nessa questão também, entendendo que envolve trabalho de pessoas que vão ser impactadas aqui e agora, diante dessa nova realidade, ou dessa realidade mais caótica, quando a gente fala de meio ambiente e também de formas de produção de trabalho. O Brasil ainda tem trabalho escravo, e a maioria desses trabalhos escravos estão ou nas indústrias têxtil, ou se não também nessa produção mais rural. Então, imagina se ainda vai ser um artigo de luxo, vamos fazer meme então do chocolate, mas imagina para essas pessoas o impacto dessa crise e como isso vai deixar a vida desses trabalhadores rurais ainda mais difícil. Então, a gente precisa levar essa pauta a sério, e eu acredito profundamente que, através de ações individuais, a mudança vai acontecer de uma forma mais rápida e a gente vai conseguir salvar o planeta, porque no ritmo que está, esquece a vida, né? Não vai ter. Nathalie, sustentabilidade e economia andam ali juntas, né, aliadas. Sem sombra de dúvida, eu retomo aquela primeira fala minha, né, sem o recurso natural, e a gente faz, né, enquanto economista, essa função de alocar os recursos escassos, não existe vida.
né? E precisa ter essa interlocução entre a sociedade, entre as políticas públicas, senão a gente não avança em termos estruturais. Né? A Laura aqui bem trouxe também um ponto que é super importante. Há uma necessidade de você ter uma interlocução entre a pesquisa, mas em que sentido, né? A pesquisa dentro da universidade, a política pública ali no Estado e também a participação no mercado das empresas, né? O que é importante também, que a Thaís colocou aqui em termos de emprego, a gente caminha hoje para um pleno emprego, mas veja, a qualidade da renda, né, dos brasileiros, ela é muito precária, né? E especificamente nessa questão de sustentabilidade, a gente ainda tem mais um elemento a ser observado com muito cuidado, né? A gente tem a questão dos agrotóxicos, né? A contaminação por agrotóxicos, por exemplo, que você também acaba, né, piorando a condição ali, né, de um trabalho digno. Então, tudo isso envolve uma questão básica, que é a educação. A educação enquanto teu pilar ali de estrutura e a partir da educação que a gente consegue implementar, difundir e discutir o que a gente chama de sustentabilidade. Né? Então, a sustentabilidade parte lá do princípio, né? Desde a educação básica e que é uma dificuldade nas escolas. É difícil a gente ter projetos do que a gente chama, inclusive, né, da economia do meio ambiente, que já deveria, na escola, junto com a educação financeira, ter sido colocada há muito tempo. Nathalie, obrigada. A Nathalie, você falou, e na verdade eu tinha esquecido de falar a importância, né, da gente também ter essa ideia de que a escola é um aliado da sociedade em relação à educação, né? Tem aquelas pessoas que pensam, a educação de filho, né, a gente faz em casa e a escola não tem que se meter. Então, na verdade, é muito importante que esse tipo de educação, para além de aprender matemática, geografia, história, seja uma responsabilidade da escola. Na Inglaterra, por exemplo, os alunos aprendem sobre misoginia desde o início da infância. No Brasil, a gente tem dificuldade de avançar em pauta educação sexual nas escolas. Não, sou a favor, sou contra. Quando a gente fala racismo nas escolas, quando a gente fala educação meioambiental nas escolas. Então, todas essas outras matérias que são correlatas à própria existência da humanidade precisam ser ensinadas e cobradas na escola. A Laura quer complementar, Laura? Bem rapidinho, porque eu achei muito oportuna a fala da Thaís, porque não adianta nada também a gente criar uma regulamentação, a gente criar leis, a gente criar regras, se não tiver um movimento, sim, de educação antes, que prepare esse cidadão para poder ser um cidadão integral. E essa questão do meio ambiente é muito interessante a gente trazer essa pauta, porque eu também eu sou muito defensora dessa questão de que nós somos mal educados financeiramente, mas em matéria de meio ambiente também, nós somos muito mal educados. O Senado aprovou por unanimidade o projeto que amplia a isenção no imposto de renda. O texto agora segue para a sanção do presidente Lula. Bom, na prática, quem ganha até R$5 mil por mês não pagará mais imposto de renda. E quem ganha entre R$5 mil e R$7.350 vai ter um desconto no pagamento. Mas, em contrapartida, vai haver uma tributação mínima para pessoas de alta renda, com uma alíquota progressiva para quem ganha mais de R$600 mil por mês. A intenção é que a mudança comece a valer já em 2026. Bom, para esse assunto eu começo com você, Lia. Queria entender como você avalia, era uma pauta popular, demorou um pouco ali para aprovar, para avançar, mas como você avalia agora essa decisão? Essa era uma pauta governista, né? Foi de campanha eleitoral, inclusive, era uma grande promessa desse governo e que se concretiza agora, mas que efetivamente entrou mais na agenda a partir de março desse ano. É uma pauta que envolve justiça social, justiça redistributiva, ou seja, uma forma também de reparação à população dada a defasagem da tabela do imposto de renda que se estendia já há bastante tempo. E sem dúvida mexeu ali com ânimos de quem vai pagar e quem vai cobrir esses custos, porque afinal o Estado precisa continuar arrecadando recursos para distribuir nas suas ações, nas suas políticas. Então, apesar da ação ser, né, favorável, da isenção de até R$5 mil de quem recebe isso salarialmente, pensando em outras classes sociais que não contribuíam, a partir de agora, a partir do ano que vem, começam a contribuir. Então, quem tem investimentos, que tem isenção fiscal, isenção de imposto de renda, a partir do ano que vem já começa também com esse projeto de lei a contribuir. Então, essa é uma mudança estrutural que, ao meu ver, é positiva, ela traz benefícios para a nossa população e, sem dúvida, faz com que haja mais consumo. Afinal, se você antes pagava o imposto de renda e agora você vai ser isento, você tem mais disponibilidade dos seus próprios recursos para comprar, para consumir da forma como você desejar. Laura, agora quem vai ajudar a fechar essa conta, pagar essa conta, que é a grande pergunta, né?
Com certeza, isso aí vai trazer um grande desafio, porque tudo que mexe no bolso do cidadão traz ali um desconforto, mas eu vejo que ela é perfeitamente justa e já estava mais do que na hora de acontecer, porque de fato a tabela de imposto de renda já está defasada há muito tempo, teve essa alteração mesmo relacionada à cobrança de imposto de renda de algumas classes de investimento, também estão fazendo algumas alterações voltadas a algumas fintechs, e eu achei muito oportuna a fala que a minha colega trouxe relacionado à que aumenta a disponibilidade de renda para as famílias. Um ponto muito importante, se nós vivemos em uma sociedade que uma parte significativa dela está endividada, uma parte significativa inadimplente, essas famílias estão trabalhando para pagar juros. Sim, os juros estão corroendo a renda familiar por conta de um cenário extremamente preocupante na conjuntura econômica brasileira. Então eu vejo que essa questão ela é muito oportuna, já estava mais do que na hora, é justa, existem mecanismos sim de fazer a conta fechar, mas também é necessário acolher essa questão de que as famílias estão endividadas, inadimplentes e trabalhando para pagar juros. Thaís, com a aprovação do imposto de renda, você acha que o foco agora é a tributação das bets e fintechs? Isso pode aumentar a arrecadação? Tomara que sim. Eu quero ver os super ricos serem taxados nesse país. Esse é o meu sonho. Eu não consigo entender um país onde até a classe média baixa, questiona o porquê da taxação dos super ricos. É uma coisa impressionante, precisa ser estudado esse pensamento e essa resistência de taxar os super ricos se a gente vive num país que está esculpido desde a nossa Constituição Federal a justiça social como um valor absoluto da nossa nação. Então, os meios que isso vai acontecer, com certeza deveria ser através da taxação não só dos super ricos, mas também dessas formas de tentar ludibriar, de tentar dar um jeitinho no não pagamento de imposto. Então, isso aqui não tem imposto porque é um produto, e daí dá-se um jeito de tentar levar para um outro caminho onde você dê uma volta nos impostos. Então, assim, gente, vamos taxar bet, vamos taxar fintech, vamos taxar super rico, que daí fecha a conta, tá tudo certo, e vida que segue, justiça social acontecendo. A gente traz, então, mais um assunto, esse bem importante também. Como esperado, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que amplia a licença paternidade. A proposta que segue agora para o Senado prevê um aumento gradual, passando dos atuais 5 dias para um total de 20 dias daqui a 3 anos. Bom, na prática, a ideia é aumentar para 10 dias em 2027, 15 dias em 2028 e 20 dias apenas a partir de 2029. Os salários serão cobertos pelo INSS e, segundo o teto da Previdência, dessa forma, os pais teriam mais tempo ali para auxiliar as mães, os bebês logo nos primeiros dias de vida. Nathalie, uma vitória não só para os pais, acho que para a sociedade, principalmente quando a gente para pensar em pais de primeira viagem, que não tem uma rede de apoio. Sem sombra de dúvidas, Danúbia, está correta, né? É importante o pai participar dos primeiros dias, né? Não é nem meses de vida, né? do bebê, da criança. Então, é um ganho social, sem sombra de dúvida. É claro que a gente ainda tem que evoluir aqui em termos, né, de quais são esses benefícios, como que isso vai ser pago, tá? Isso é importante a gente também avaliar. E, claro, é uma maneira das próprias empresas reterem esse talento, né? Então, é importante ali, né, uma vez que o pai ele acaba tendo mais opções, né, para poder ajudar ali, não só na composição da renda, mas com uma atuação familiar, né? De você estar ali junto da mãe nesses primeiros dias. Agora, como eu disse, o que é importante a gente avaliar é como isso será pago. Sempre costumo dizer, né? O nosso programa previdenciário, já que a opção foi feita ali pelo INSS, não é no nosso regime geral de previdência. O que precisa ser discutido é uma reforma ali previdenciária, principalmente em termos de um regime próprio de previdência, né? Então, o que provavelmente pode acontecer dentro dessa discussão é falar o seguinte: olha, não temos recursos para fazer esse tipo de pagamento. É claro, isso vai precisar ser ajustado e, mais especificamente, é o que eu disse, precisa ser feita uma nova reforma previdenciária olhando o regime próprio de previdência social. E aí sim a gente tem uma distribuição mais equânime desse recurso e, consequentemente, favorecendo aí os benefícios, né, que podem ser pensados a longo prazo, até porque isso só vai ser implementado de fato, como você bem disse, Danúbia, só em 2027.
Mas, Lia, eu queria entender o seguinte, a questão econômica, né? Porque o projeto começa em 60 dias, depois o relator sugeriu 30, aprovado em 20. A decisão, a economia foi decisiva nesse sentido, principalmente pensando em quem vai pagar essa conta. E aí também qual seria, pensando na questão econômica, a sua sugestão, ainda que não fosse o INSS? O projeto em si já prevê um impacto de mais ou menos 5 bilhões de reais ao ano, dado essa reestruturação de pagamento, né, dado a licença. Mas pensando numa estrutura social, e aí eu trago aqui uma perspectiva de economia do cuidado, nós estamos falando de uma economia onde as mulheres estão fazendo o cuidado sem ser remuneradas. Se isso fosse remunerado, a gente geraria 11 trilhões de dólares por ano na economia global. Então, a gente está falando aqui de uma distribuição de trabalho do cuidado entre homens e mulheres que, afinal, a criança não foi feita só pela mulher, também tem a participação do pai. Então, para além de uma estruturação social, um impacto econômico, sim, considerável. Em países desenvolvidos, que já têm um conhecimento maior da relevância das crianças na sua economia, afinal, as crianças serão futuras pessoas economicamente ativas, e nós estamos aqui no Brasil vivendo, inclusive, um processo demográfico de envelhecimento da população brasileira, onde logo mais, em 2030, a gente vai ter mais pessoas idosas do que crianças nascendo no nosso país. Dada essa conjuntura, é fundamental cuidar bem das nossas crianças, e a participação dos pais, sem dúvida, auxilia nisso, né? Então, economicamente, isso gera um valor que vai para além do salário, do que está sendo debatido especificamente nesse projeto. A gente está falando de uma estruturação social e econômica que vai além. Países desenvolvidos, como eu estava citando inicialmente, já têm projetos em que a licença paternidade dura até 6 meses e que ela pode ser decidida, inclusive, entre o casal. Quem que vai ficar mais tempo com a criança, se a mãe ou o pai, dependendo da remuneração que cada um deles recebe. Então, esse é um debate que perpassa pelo Estado, mas também pelas famílias, né? Ou seja, pensar uma estrutura em que a gente consiga ter condições de manter as mulheres escolhendo também pelo seu desenvolvimento em carreira profissional, sem abrir mão da sua maternidade e, ao mesmo tempo, contando com a rede de apoio ali da paternidade nesse processo de desenvolvimento social e familiar. Laura, você também gostaria de complementar? Gostaria, sim. Bom, vocês sabem qual é um dos maiores fundos do mundo, e eu acho que é talvez ainda o maior da América Latina, se chama FGTS. Pois é, eu não entendo por que até podem trazer alguma questão para discordar de mim, mas por que não fizeram algum tipo de plano em que a família que fosse receber um bebê novo, uma criança nova, eles pudessem acessar alguma parte do FGTS? Porque para empréstimo aí pode dar o FGTS em garantia e ainda tomar 100% da multa rescisória no caso da pessoa ser demitida. E daí, para ela poder pegar dinheiro emprestado, o FGTS pode entrar na conta. Agora, uma família que está tendo um bebê, ela não pode acessar o fundo de garantia dela para poder ter ali um apoio financeiro para aquele momento ali de que aquela família está crescendo, que tem diversas demandas, tem diversos casos de família que acabam recebendo um filho especial. Então, eu vejo que a questão do FGTS não foi mencionada e poderia ter sido mencionada, que é um dinheiro que fica ali trancado, a pessoa só pode sacar depois quando aposenta, ou se é demitido sem justa causa, ou para poder fazer a aquisição de um imóvel. E agora a questão dos empréstimos. Então, assim, olha, por que não pensaram em alguma coisa relacionada ao fundo de garantia como uma forma de dar um apoio financeiro para essas famílias? Bom, vamos trazer um outro assunto. O governo conseguiu ali derrotar a oposição no Congresso e emplacou o presidente da CPI do crime organizado, o senador Fabiano Contarato, que derrotou Hamilton Mourão e vai, então, liderar a comissão. Mesmo assim, a oposição aposta na CPI para justamente fustigar ali o governo Lula em um tema sensível como é o da segurança pública. O relator, senador Alessandro Vieira, destacou aqui na Jovem Pan que pretende mapear 70 facções e milícias que atuam em todo o Brasil e ressaltou também que esse trabalho ele é essencial para iniciar o combate ao crime organizado. Thaís, tanto a base do governo como a oposição têm ali perspectivas e objetivos diferentes, né, para essa CPI. Querendo ou não, a oposição vai tentar, de certa forma, ter a sua visibilidade maior, pegar uma pauta que já é mais da oposição. Em contrapartida, a esquerda talvez vai tentar não gerar um desgaste do governo. Como que você avalia? Bom, o crime é organizado no Brasil, mas o Estado não é.
E quem perde com isso é o povo brasileiro. Já existe uma legislação toda específica equiparando a questão do terrorismo com o crime organizado para fim de penalidade. Então a gente fica discutindo, vai chamar de terrorismo, vai chamar de crime organizado, vai chamar de não sei o quê, abre uma CPI, vamos buscar. A Constituição já falou, são crimes, os dois têm as mesmas penas. E daí cria-se uma cortina de fumaça para a gente começar a discutir como vai chamar. Dizer que não, que as leis são brandas demais, porque brasileiro adora essa questão punitivista, né? É lógico, é evidente que esse crime hediondo tem que ser punido, mas não precisa trocar de nome. O crime organizado já é punido corretamente na nossa Constituição e nas leis. Então, na verdade, qual é o problema? Né? A gente começa a criar uma série de discussões que permeiam o ponto central, que é o combate ao crime organizado, tenta chamar aquilo de terrorismo ou discutir outras pautas que não são atacar o que está acontecendo no nosso país, e daí a gente se perde enquanto sociedade e, enquanto isso, o crime organizado, organizadíssimo, continua lucrando milhões, bilhões e o povo nas favelas morrendo. Então, assim, eu não consigo entender essa lógica onde o Brasil se divide para absolutamente qualquer tema e quem ganha é o capital, quem ganha é a injustiça, quem ganha é o crime organizado e a população honesta, trabalhadora, a população que só quer viver, continua perdendo. Então, enquanto a gente não tiver e tratar com seriedade esse tema, o Brasil vai continuar perdendo o país para o crime organizado, que não vai chamar de terrorismo, porque não é terrorismo, nem na ONU e nem em nenhum país do mundo, talvez no Canadá, mas vamos dizer que a ONU já disse que isso não é terrorismo, então a gente precisa tratar o crime organizado no nosso país, enfrentando o problema. E ainda no assunto, né, de segurança pública, em outra frente, o secretário de Segurança Pública de São Paulo vai pedir licença para retomar o mandato na Câmara dos Deputados. Guilherme Derrite será, então, relator no plenário do projeto que equipara, né, as facções e milícias a grupos terroristas. Então, na prática, o projeto ele amplia ali para 30 anos de prisão as penas por crimes cometidos por milicianos e faccionados. Bom, eu queria conversar com a Laura, né? Laura, na sua avaliação, a gente já sabe que o Hugo Motta disse que, por enquanto, cancelou todas as comissões. Você acha que é ali um fôlego para o governo, para ele conseguir depois, mais para frente, pautar o projeto antifacção? Olha, pode ser que sim, mas é algo tão complexo de a gente conseguir pensar no como vai ser combatido isso. Tanto que a primeira forma de a gente pensar em mecanismos de combate é o que está fomentando isso, o que está dando dinheiro para isso. Porque, em tese, a única forma de combate seria estrangular financeiramente essas atividades que são extremamente lucrativas. E mesmo que isso esteja super comentado e até em redes sociais, ainda se traz um estereótipo de uma figura, de um rapaz com um fuzil na favela, sendo ele como se fosse o estereótipo desse tipo de facção criminosa, quando em realidade a coisa é muito maior do que isso, porque são operações bilionárias, é muito dinheiro e é muito poder e são muito mais organizados do que muitas grandes organizações. Então, eu vejo que, né, pode ter sido alguma forma de ganhar um fôlego, mas não se combate do dia para a noite e a única forma mesmo que a gente teria de tratar isso aí seria pensando como estrangular financeiramente essas atividades que rendem muito dinheiro. Bom, e o Hugo Motta, né, o presidente da Câmara, ele ainda destacou, falando sobre o debate da segurança pública, dizendo que, olha, aqui no Brasil isso não vai virar um palanque político. Vamos acompanhar um trecho. Eu penso que esse deve ser um debate que o Mercosul deve liderar. Não há como termos um continente, como termos um bloco econômico desenvolvido, se nós não tivermos o controle das nossas forças de segurança e dos nossos países. Eu vou pedir de maneira penhorada às lideranças políticas, ao próprio governo federal, que não se faça palanque político no debate da segurança. Que a sociedade cobra de nós
é um resultado prático e efetivo de entregas legislativas que endureçam penas, respeitem sim os direitos humanos, mas demonstre de maneira muito clara que as instituições brasileiras irão enfrentar firmemente o crime organizado no nosso país. Thaís, como que você avalia essa fala de Hugo Mota? Não vamos fazer um debate político, não vamos usar a segurança pública para fazer plataforma política, e é o que ele está fazendo, né? Porque qualquer pessoa que entenda minimamente sobre a legislação e que sentou 5 minutos para ver a diferença de organização terrorista e crime organizado, já entendeu que essa discussão é absolutamente inócua. Nós já temos leis que combatam de forma suficiente o crime organizado no país. Agora, o que falta? Falta estratégia, inclusive de estrangulamento, como disse minha colega, para o dinheiro. Mas interessa? Não interessa. O que interessa? Ir na favela e fazer com que a sociedade acredite que isso é combate ao crime organizado. Combate ao crime organizado é a operação aqui da Faria Lima. Isso é combate ao crime organizado, sem dar um tiro. Então, na verdade, a gente precisa olhar e entender que, por mais que ele trouxe a pauta dizendo, olha, não podemos fazer um palanque político, sim, está sendo feito um palanque político, porque não precisa de novas normas, não precisa de novas legislações, precisa fazer com que a legislação que exista funcione. Enquanto o Brasil for o líder mundial de número de leis e também o líder mundial de impunidade, nada vai mudar. Então, lei já existe, agora falta cumprir a lei, vamos ver. Oi, para a gente aproveitar, né, que a nossa bancada está cheia aqui de economistas, quase metade da população brasileira admite que não tem nenhum dinheiro guardado para imprevistos. Quer dizer, não sobra nada no fim do mês. Essa é uma das conclusões de pesquisa da Datafolha, que indicou ainda que no último ano, 8 em cada 10 pessoas passaram por problemas financeiros, com situações ali emergenciais, como ter que atrasar contas, pedir dinheiro emprestado ou ainda ficar com o nome sujo na praça. Nathalie, é quase uma cultura do brasileiro se endividar, né? Infelizmente, justamente porque a gente não tem a educação financeira desde que a gente ingressa na escola, né? Então, a gente não sabe lidar com o nosso dinheiro, né? Então, isso cada vez mais vai impactando na tua vida adulta, porque você não gera uma reserva de emergência, né? A gente não tem a cultura, né? O brasileiro não tem a cultura de poupar para depois investir, né? Então, o brasileiro é estimulado, isso em grandes governos, né, que já passaram por aqui, a gente ter uma inserção cultural via consumo, né? Então, a gente não poupa, a gente cada vez mais vai lá e consome, né? Utiliza o FGTS para empréstimo, por quê? Porque o teu desenvolvimento, a tua inserção social é via consumo, porque você tem um carro, você tem uma casa, né? Então, a gente precisa ter uma outra abordagem de desenvolvimento, né? A gente pensar o desenvolvimento como liberdade, né? O Amartya Sen falava isso, um grande aí teórico que mostrava que isso, né? Você não precisa, né, necessariamente não só ter a educação, né, mas você ter outras perspectivas para se tornar livre, não ter a amarra ali, né, do consumo para poder se desenvolver. Então, esse é o ponto mais importante, é a virada de chave. E não só a virada de chave quando a gente olha, né, em momentos ali importantes, quando você tem o investimento para depois poupar, né, quando a gente troca essa lógica econômica, né? O que a gente precisa para depois trocar a lógica econômica e não ser somente no momento de crise, é primeiro entender, eu preciso ter o meu recurso para depois investir. E o estímulo justamente é esse, né, de você poder ter uma outra remuneração, ter uma outra rentabilidade. É claro que aqui no Brasil, o fato é a questão da educação, né? Fato é que a gente tem uma dificuldade de entender como investir e pior, né? A gente tem aí uma questão dos próprios juros, né? Que aí fica uma grande dúvida. O que eu vou investir? Em renda fixa ou renda variável? E ainda envolve a questão do risco, né? O Brasil é um país que a gente de fato ali tem uma condição estável para poder investir. Então, tudo isso acaba levando a essa inserção novamente ali via consumo. O que é mais fácil? Consumir hoje do que consumir no futuro, que é a questão do investimento. Thaís, você gostaria de complementar? Não sou nem louca de complementar com 3 economistas também. Quero perguntar. Eu queria entender dentro dessa dinâmica, né, de não ter a educação, e a gente já falou aqui a importância da educação sobre temas que permeiam as nossas vidas, mas entender como que fica essa equação, né, entre educação financeira e salários baixos e uma sociedade que não permite nenhum tipo de mobilidade. Então, assim, claro que a educação financeira seria importante
importante. Mas como que num país onde as pessoas ganham um salário mínimo, é possível pagar as contas básicas e ainda guardar dinheiro? Então, eu queria entender das minhas colegas, né, já que eu estou numa bancada com tantas economistas, como isso seria possível dentro da realidade. Porque eu tenho certeza que quem está em casa está pensando, tá bom, como que eu guardo dinheiro ganhando R$ 1.600 por mês? Então, 3 filhos para criar. Façam o milagre aí, meninas, deixa eu entender. Laura, traz essa grande dica. A gente está caminhando para o fim do ano. Acho que muita gente vai amar a sua dica. Bom, realmente é um abismo o que os dados mostram. Por quê? Porque demonstra ali uma questão da renda brasileira, bastante desafiadora. E quando a gente vai ver ali as pesquisas relacionadas à cesta básica, custo de vida, a gente vê que realmente, parece que a conta não fecha. Mas também eu vejo que o fato de a gente não ter o acesso à educação financeira, que não é aprender a investir. Educação financeira é a gente se relacionar com o dinheiro, que é algo que fatalmente todo mundo vai precisar se relacionar e cada vez mais a gente vai perder a noção pelo fato de não manusear mais o dinheiro físico. Então é muito importante trazer esse senso de lógica para dentro da escola já desde a educação infantil, para ter essa noção mesmo de que, olha, o dinheiro ele é finito, ele não é um Pix, ele não é um cartão, ele é finito e é algo que as crianças elas não vão experimentar. Mas qual que é a grande questão? Eu vejo que quando a gente começa a trazer luz para a educação, trazer ali esse movimento de entender sobre finanças pessoais, a gente também é capaz de questionar a estrutura da renda no Brasil. Aqui no Brasil, a gente vive uma estrutura de renda muito bizarra, em que 2 pessoas da mesma equipe têm uma diferença de salário de 20 vezes mais. E isso é aceito numa boa. Então, eu vejo que a gente vive uma bizarrice também, que é cultural. E até meio que, eu vejo que daria fazer até um estudo sociológico, antropológico, de entender do porquê que é tão comum isso no Brasil. Às vezes, assim, numa boa, a gente, pois é, o meu chefe direto ganha 40 vezes mais que eu. E o meu sonho é ser como ele. E tendo ali pessoas abaixo de mim ganhando 40 vezes menos do que eu. Isso aí eu vejo que é uma cultura extremamente tóxica para a nossa economia. E por isso que eu questiono também que às vezes a gente traz essa cobrança de, o Estado deveria ter essa preocupação com o coletivo e não apenas com eles próprios. Que é o que a gente às vezes fica naquela frustração de pensar, eu pago imposto, me sinto roubada porque eu não vejo que isso atende o coletivo. Mas eu acho que o meio corporativo também deveria pensar sim que ele é um agente de uma sociedade e que ele deveria também pensar no coletivo e não apenas no enriquecimento de meia dúzia de pessoas, mas sim também de entender que a renda deveria ser melhor distribuída, feita com mais justiça, e isso é um aspecto cultural. Bom, a gente vai trazer um assunto curioso aqui para o Linha de Frente, né? Porque essa semana viralizou. Pela primeira vez, o IBGE divulgou os nomes e sobrenomes mais comuns do Brasil, com base nas informações coletadas no censo de 2022. Os sobrenomes, então, mais comuns são Silva, com 34 milhões de pessoas, e Santos, com 21. Depois aparecem Oliveira, Souza e Pereira. Entre os prenomes, Maria e José são os campeões ali, seguido por Ana, João, Antônio, Francisco, Pedro, Carlos, Lucas e Luiz. No site do IBGE é possível ali consultar também em quais cidades estão concentradas as pessoas, né, com o mesmo sobrenome. Conheciam alguma Danúbia? Essa questão, né? Confesso que é a primeira. O IBGE é a primeira que está aparecendo aqui para mim como Danúbia. Eu não conhecia a outra. Mas o IBGE não precisava nem pesquisar, né, gente? Todo mundo já sabia disso, eu acho. E é interessante que tem nomes bíblicos, muitos nomes bíblicos, né? E essa questão da continuidade, dessa ideia de que as pessoas têm um direito a um pertencimento, óbvio, o nome é muito importante, mas eu achei curioso porque tem muitos nomes bíblicos. E a gente tem aqui rapidinho pra gente ver, Lia, 23.649, Thaís, 225.479, Nathalie, 6.959, Laura, 484.191 e Danúbia, 10.514. Olha só! Nathalie, Estamos ali, hein? A mais diferente. Mas, se você aí que está acompanhando Linha de Frente, né, tem um nome diferente, olhou o site e não achou o seu nome, fica tranquilo, é porque ele deve ser bem exclusivo na relação. Ele só aparecem, então, os nomes que têm pelo menos 20 registros aqui no Brasil.
Bom, para a gente então encerrar, né, o Linha de Frente deste sábado, uma homenagem bem rápida. Nessa semana, o Brasil perdeu Lô Borges, um dos co-protagonistas do disco Clube da Esquina, junto de Milton Nascimento. O músico e compositor mineiro deixou registradas obras como Trem Azul, Um Girassol da Cor do Seu Cabelo e Paisagem da Janela. A cultura brasileira fica mais pobre, amigos e fãs ficam mais tristes, mas a música dele, essa é eterna, como ele mesmo cantou, para lembrar que devemos superar as adversidades da vida. Porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos. E sonhos não envelhecem. Obrigada a todos, então, pela audiência. O Linha de Frente volta no próximo sábado, sempre às 6 da tarde. Muito obrigada, meninas, pela companhia de vocês. Muito obrigada. Linha de Frente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.